Alô, internautas e leitores do Correio Buritiense, sou Leandro Bosch, redator-chefe do blog, né? Com muito prazer que nós abrimos uma série de sabatina com os nossos candidatos a prefeito de Buriti. E nessa sabatina, o primeiro candidato que vai ser submetido a uma série de perguntas elaboradas pela redação do blog e por internautas de várias partes do Brasil, é o candidato Inácio. E eu gostaria de abrir a primeira pergunta com as considerações iniciais dos candidatos, dizer quem é Inácio. Inácio é um jovem de 45 anos, me considero ainda jovem, né? Advogado, filho de Edgar de Carvalho e Maria Rainha Pinheiro de Carvalho. Meu pai, toda a sua família aqui de Buriti, nasceu aqui na cidade, no município de Buriti, e cresceram ali num povoado chamado Fazenda Nova. Então, o Inácio é essa pessoa que tem origens aqui, que tem família aqui em Buriti, diferente do que muitas pessoas dizem que o Inácio é de fora, um forasteiro. Então, isso não é verdade. O Inácio tem raízes fortíssimas desde a infância e até hoje aqui na cidade de Buriti, no município de Buriti. Ok. Bom, uma pergunta que é uma pergunta preparada pela redação do blog, mas quando eu abri para os leitores, praticamente muitos fizeram a mesma pergunta. Por que você quer ser prefeito de Buriti? Leandro, essa vontade não foi singular. Essa vontade não foi singular, não foi só do Inácio. Desde criança eu ando pelo Buriti, desde adolescente eu venho para Buriti. Adulto, já formado homem, eu venho para Buriti. Meu pai, depois que se aposentou, passou a residir lá no povoado, como eu lhe falei. Então, o que aconteceu? Nos últimos 4, 5 anos, eu dediquei parte da minha advocacia à advocacia previdenciária. Né? Não só aqui no município de Buriti, mas como nos municípios de Itapecuru, chegando ao município de Toy, Paulino Neves e Araiós, os últimos aqui do Baixo Parnaíba. E nessa concentração aqui, no nosso município, eu vi a necessidade do assistencialismo com relação à previdência, os benefícios previdenciários, auxílio-doença, a questão do LOAS, as crianças carentes. Então, pessoas que estavam totalmente sem uma assistência governamental nesse âmbito federal. E a gente vai vendo a necessidade. E essa vontade não nasceu primeiro em mim. Alguns amigos próximos a mim disseram: Inácio, é possível mudar isso? Eu falei: é possível. Basta ter uma gestão séria, uma gestão compromissada. E fizeram a pergunta: por que tu não te candidatas? Aí eu digo: rapaz, isso é uma confusão muito grande. Isso é dor de cabeça. E aí foi acesa aquela chama e ficaram, até que numa reunião de amigos, porque se fosse sozinho eu não estaria aqui sentado com você nessa entrevista como candidato, eu não estaria sozinho. Se fosse o Inácio pessoal, singular, eu não estaria aqui. Então, o que me fortaleceu muito foi o apoio dos amigos, o incentivo dos amigos e vendo a nossa realidade, que eu acredito que eu nem precisa falar muito, basta abrir os olhos e ver a nossa realidade local. Esse foi um dos motivos. Bom, uma grande preocupação aqui que eu tenho visto com relação ao gasto do dinheiro público, começa uma obra, não termina a obra. Às vezes eu, nessa função de jornalista, consulto muito o portal da transparência e vejo que tem financiamentos, convênios, e a gente percebe que muitas vezes obras não iniciam ou iniciam depois, né, ou não são acabadas. E aí eu tenho uma pergunta, que é: se eleito, quais as providências o senhor tomará com essas obras inacabadas, como creche? A gente tem quadras inacabadas aqui no município, né, academias de saúde e reforma de escolas, né, que algumas são até de fachada, reforma do mercado, que está aí há muito tempo a placa e a gente não vê o início dessas obras. Então, quais seriam as providências no sentido dessas obras inacabadas? O primeiro passo é saber justamente a questão fiscal dessas obras. Né? Se foi feito um repasse integral, se foi feito um repasse parcial. Nós temos que ter um conhecimento técnico para isso. Não adianta eu dizer: ó, a obra está parada, mas eu tenho que ter o conhecimento, eu tenho que ser honesto comigo mesmo, eu tenho que ser honesto com a gestão anterior e saber primeiramente: foi feito o repasse integral das obras? Não foi feito? Bom, se foi feito o repasse integral das obras, alguém tem que prestar conta com isso. Não é verdade? Então, quem foi eleito, independente se eu Inácio ou não, quem foi eleito
não vai assumir uma responsabilidade de um orçamento que foi repassado integralmente para a conclusão de uma obra, seja ela quadra, seja ela creche, escolas. Eu tenho visto muito disso nos povoados, muito mesmo, obras inacabadas, com as placas lá. Então, o que acontece? O primeiro passo é saber da regularização da obra. Foi feito de forma completa o repasse? Então, alguém tem que arcar com as consequências. A coisa é séria, a coisa não é brincadeira, a coisa pública tem que ter respeito. Se foi feito de forma parcial, nós temos que terminar. Se foi feito de forma integral, nós temos que pegar um aditivo, e aí entra a figura do aditivo, a parte técnica, e concluir essas obras, porque é prejuízo, é dinheiro público desperdiçado, é dinheiro público mal empregado. Você emprega o dinheiro e não se tem um resultado, não se tem o benefício para a população, principalmente para a zona rural, que está desassistida totalmente. Deputado Inácio, e na eventualidade, por exemplo, assim de concreto, você ganhou a eleição 2 de outubro, você tem uma obra inacabada, você percebe que que a obra não foi feita, que ela consta nos relatórios do tribunal uma situação desse tipo, né? Se eu lidei nesse município, porque eu trabalho jornalisticamente e vejo. Então, nesse caso, a obra está posta como acabada, as prestações de conta do sistema, né, está colocado como ou em análise ou então já feita. Nesses casos específicos, qual seria a medida sua, nesse caso eleito? A medida é levar o conhecimento do Ministério Público, perfeito? Se for repasse estadual, levar o conhecimento do Ministério Público estadual, que tome as providências. O município pode entrar com uma ação de improbidade administrativa com relação aos responsáveis por essa gestão do dinheiro público. E se for de ordem de convênios federais, levar isso ao conhecimento da Procuradoria-Geral da República, ao Ministério Público Federal. E aí sim, vão ser tomadas as medidas cabíveis, tanto cíveis, para ressarcimento do erário, devolver-se o dinheiro, né, ou as medidas penais, porque constitui crime. Na lei de responsabilidades fiscais, constitui crime justamente isso que você colocou. A obra é tida por concluída e está inacabada. Ou sequer foi iniciada. Né? Então, a parte técnica com relação a essas providências é essa. É a informação do Ministério Público, que tome as providências no campo civil para o ressarcimento do erário, e a questão de ordem penal. Quem fez tem que responder. Ok, então ainda nessa linha aqui eu tenho uma situação aí que é muito apreensiva dos servidores públicos, que é a questão da dívida do INSS, né? A gente tem aí dezenas aí, pelo menos 20 professores, né, na rede municipal que não podem se aposentar, né, por conta de que as suas transferências, seus descontos de INSS feitos pelo município no seu contra-cheque não é repassado. E aí gerou-se um bolo. Então, o que a gente tem? Hoje no município, esse débito, que segundo o levantamento feito junto ao sindicato de servidores, é superior a 5 milhões de reais. Né? Gente que trabalha aí há 40 anos e não consegue se aposentar. Então, como você pretende sanar essa dívida do INSS? É possível sanar essa dívida, afinal de contas? É possível sim, né, Leandro? É possível. Basta boa vontade e ação. Eu, particularmente, conheço esse caso de forma concreta. Eu estive no INSS acompanhando alguns servidores públicos que iam entrar com um pedido de aposentadoria. E qual foi a surpresa? Quando lá chegaram, o servidor do INSS disse o seguinte: você tem tempo de trabalho, você tem idade para se aposentar, mas você não tem contribuições. O que é que isso quer dizer? Simples. O servidor do INSS disse o seguinte: você pode se aposentar, mas você vai se aposentar com um salário mínimo. Um professor. E aí o professor me questionou: mas Inácio, eu recebia aproximadamente R$2.500, é justo? Eu falei: não, não é justo. Mas a senhora aceita ou não aceita? E ela ficou naquela dúvida: o que é que eu faço? Eu falei: se fosse eu não aceitaria. Eu recorreria atrás do município para ele sim fazer os depósitos retroativos e você se aposentasse com a dignidade do trabalho que você teve. Ela me fez uma indagação: seria melhor então que eu fosse me aposentasse como lavrador? Porque eu tive o trabalho, mas o valor é o mesmo. Eu falei: a senhora tem a opção de escolha. Então, qual foi a opção que ela fez? De buscar os retroativos. E para responder sua pergunta, se é possível fazer esse pagamento, é possível, basta uma boa vontade. Eu vou te dar um exemplo disso. O que é que acontece? Um de nossos planos é justamente sanar e regularizar esse débito. Como? De imediato, não. De imediato, não tem como.
O município dispõe de repasse para que eu possa chegar no INSS e pagar 5 milhões de reais dos descontos previdenciários que foram feitos ao longo do tempo, não é só de agora, não é verdade, e sanar esse débito. Mas eu vou te dizer o que é que eu posso fazer, o que nós podemos fazer. Nós podemos fazer o seguinte: a gente pega quem vai se aposentar, fulano, ciclano, beltrano. Nós colocamos na fila, de ordem cronológica de aposentadoria. Então o que é que acontece? As pessoas que foram se aposentar, o município não vem fazendo isso, não vem descontando e não vem repassando o dinheiro. A destinação desse dinheiro eu não sei. O que é que acontece com esse dinheiro? Então o que é que se faz? Todos os servidores, a contribuição que eu ia tirar daqueles servidores para colocar de forma individual, eu tiro e coloco o primeiro para se aposentar. É uma alternativa. É uma alternativa usando o quê? A ideia. Ou seja, todos não vão se aposentar ao mesmo tempo, não é verdade? Então o que é que acontece? Nós vamos criar a lista e ninguém vai ser preterido. O que é preterido? Ninguém vai passar na frente de ninguém. Nós vamos fazer o seguinte: os repasses, os descontos que foram para todos, olha, fulano, ciclano e beltrano estão na fila, na frente para a aposentadoria. Então vamos sanar aquele problema imediato, que aquele que está na frente, depois vem o outro, vem o outro. Isto é uma alternativa. É uma das alternativas. E para dizer que sim, que é possível pagar. Essa é uma alternativa que ela não seria assim um efeito tampão, porque assim, a dívida, o brutão da dívida vai continuar. Né? Isso. Seria só uma forma de resolver a questão de quem está ali no imediatismo. Perfeitamente. E aí o senhor poderia ser explicado? Nós não vamos causar injustiça aos que vão se aposentar posteriormente. Nós vamos dar a justiça a quem vai se aposentar agora. Você entendeu? É um paliativo. É uma alternativa. Nós podemos encontrar outras alternativas. Né? Mas de imediato, de forma imediata, de forma a sanar isso, com essa pessoa que hoje está buscando seu direito, a forma seria essa. De imediato. Usando o quê? Usando uma alternativa para sanar um problema que já vem se arrastando há décadas. É isso que eu ia perguntar justamente para o senhor. Essa questão, você já falou que conhece bem essa questão do INSS. Isso. E é possível a gente apontar assim, algum autor dessa dívida ou não? É uma coisa que perpassa muitos gestores, ou a gente pode apontar assim, não, aquele ali não fez. É um conjunto, na verdade é um conjunto. Os últimos gestores fizeram um repasse, mas de forma alternada, um mês recolhia, o outro não, um ano recolhia, o outro não. Então, na verdade, não existiu uma autoria solo, né, individual, existiu sim um conjunto nas últimas administrações aí, ao longo desses 15, 20 anos. Eu lembro que, inclusive nessa questão da INSS, que fazendo uma cobertura, reportagem na Câmara de Vereadores, na época eram 9 vereadores, né, hoje são 11, nenhum deles tinha um desconto do INSS, mas não era repassado. Os próprios vereadores, 9 vereadores, que é a Casa Legislativa, né, quem fiscaliza a utilização do recurso público pelo município. Então, o que coloca a situação ainda mais bizarra, né, mais bizarra. Então, citando essa questão da Câmara, então eu queria saber também, se eleito, como vai ser a sua relação com a Câmara de Vereadores. Por quê? Por que essa pergunta, verdade? Porque até aqui a gente tem observado que a relação é uma relação de subserviência, de submissão, né, que é um papel, a Câmara acaba tendo um papel secundário, né, diante do chefe do Executivo. Até aqui tem sido assim. Só muito recentemente houve uma certa modificação nesse quadro, eu acredito, um pouco mais quando foi feita a eleição do presidente da Câmara de Oposição, mudou um pouquinho só, mas a gente percebe que, via de regra, sempre foi essa questão de submissão. A Câmara, na submissão, como escabelo do chefe do Executivo. Então, como é que vai ser a relação, caso ele seja eleito? Leandro, a Constituição diz o seguinte: os poderes são autônomos, harmônicos e independentes entre si. O poder do Executivo é um. O poder do Legislativo, no caso a Câmara Municipal, é outro. E o poder judiciário é outro. Então, cada um tem que desempenhar seu papel. Cada um tem que desempenhar seu papel. O poder executivo está ali ombreado com o poder executivo, com o poder legislativo. De que forma? O poder legislativo tem que fiscalizar. O poder legislativo aprova as leis, cria as leis, tem que fiscalizar o executivo. E o executivo da mesma forma. Né? Não pensa que o executivo não tenha autonomia para estar fiscalizando a questão legislativa. Eles são harmônicos e independentes.
mas existe o chamado no direito constitucional o limite de freios e contrapesos. Você fiscaliza um ao outro, tá certo? Então, se eleito for, qual é a relação com a nova Câmara de Vereadores? Mas é muito possível. Não subserviência, mas que cada um faça seu papel, que cada um desempenhe sua função constitucional. A sua função é constitucional, não é a função do prefeito que vai dizer o que a Câmara tem que fazer, e não é a função dos vereadores que vão dizer o que o prefeito tem que fazer. Cada um vai fazer seu papel de forma autônoma e independente. Ok, nós estamos chegando aqui ao fim do primeiro bloco, né? As sabatinas vão ocorrer em 3 blocos, cada um de 15 minutos. Nós vamos fazer um breve intervalo de 5 minutos, Correio Buritiense nas eleições municipais de 2016.